Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez para falar do Livro dos Espíritos comentado por umbandistas. Agora a gente está em outra parte. A gente está no livro 2. Fomos para o livro 2, acabamos o livro 1, estamos no livro 2, estamos na parte que fala dos espíritos. E aí, nessa parte a gente vai ter todas essas informações. A gente vai logo para a origem e a natureza dos espíritos. Vamos lá, meus irmãos. Pergunta 76. Como podemos definir os espíritos? Aí a espiritualidade vai responder. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Ou seja, aí ele vai ter uma nota aqui. A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, até aqui, Kardec ele estava falando, o espírito. Sempre ele falou do espírito encarnado. Agora não. Agora ele está falando do espírito desencarnado, sem a matéria. Tá? Sem a matéria a nível que a gente conhece, a nível nesses quatro elementos, nessa mundo tridimensional que a gente vive. Então vamos lá. Então ele é o ser inteligente da criação, povoa o universo e o mundo material, além do mundo material. Então vamos lá. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade? Por essa razão, chamados filhos de Deus. Aí a espiritualidade até se entedia, porque ele já perguntou isso. Olha só, os espíritos, eles são atributos da divindade, são partes da divindade? Aí a espiritualidade até responde, meu Deus, são obra, precisamente como acontece como um homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem e não ele mesmo. Sabes, o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se ao mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Então ele está dizendo o seguinte, nós não somos parte do todo. Ele nos fez, mas nós não somos parte dele. Nem quando nós sairmos da matéria ou retornarmos ao conhecimento, desmaterializarmos a nossa espiritualidade a ponto de conhecer a Deus, nós não vamos nos conectar novamente a ele. Vamos lá, a gente vai dar continuidade ao que ele falou. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Ele está meio que retornando às mesmas perguntas que a gente viu lá no começo. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Ou seja, pelo raciocínio, a gente tem que pensar, olha só, se espírito é criação, então eles têm que ter um princípio. Aí ele dá uma continuidade. Mas, pelo contrário, são suas criações, são sua criação submetidos à vontade. Não, se o espírito não tivesse tido princípio, seria igual a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Ou seja, os espíritos são criações de Deus. Deus existe de toda a eternidade, isto é, incontestável. Mas quando e como ele criou, não o sabemos. Podeis dizer que não tivemos princípio, se com isso entenderdes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar, mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém sabe, isso é mistério. Então ele quer dizer o que com isso? Que os espíritos são produto da criação. Mas, ao mesmo tempo, Deus é eterno. Lembra do que a gente falou? Que era muito importante a gente entender o que significaria o eterno e infinito? Deus é eterno. O Espírito é infinito. Eterno é que sempre existiu e não vai ter fim. Infinito é que teve um princípio e pode não ter fim. Tá? Vamos lá.
Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Aí a espiritualidade. Evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente. Ou seja, o princípio inteligente era um todo, tá? Partículas que com propensão à individualização. Aí ele dá continuidade. Como os corpos são individualizações do princípio material. E a matéria dessa formação é que desconhecemos. Então, ele está falando, olha, os espíritos, eles vêm do princípio inteligente a partir do momento em que esse princípio inteligente se individualiza. Tá? E a gente falou, além da individualização, esse princípio inteligente, ele também adquire um pensamento. Tá? Aí tem o racional e o irracional, como a gente já falou da outra vez. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? A espiritualidade responde, é permanente. O que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Isso aqui não tem nem explicação, é muito claro isso. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Ele está querendo dizer, ele está perguntando o seguinte: espírito faz sexo para poder criar um ao outro? Aí a espiritualidade vai responder: Deus os criou. Aí, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, que a sua origem é um mistério. Então, ele está falando o seguinte, olha, Deus emanou algo que criou esse princípio inteligente. Esse princípio inteligente se diferencia. E essa diferenciação, ela vai virar um espírito. Agora, não existem processos que esses espíritos se unem para formar outros. Deus é que criou o princípio e continua criando. Vamos lá, dar continuidade aqui. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Vamos lá. A espiritualidade vai responder. Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então ele quer dizer o seguinte, meus irmãos, olha só, a gente tem uma matéria. A matéria física, aquela que a gente tem percepção, é uma. Quando o espírito se desconecta dessa matéria, aí vamos lá, temos o princípio vital. O princípio vital se esvai, o ser espiritual se desconecta. Mas essa desconexão, o espírito que está sem matéria tridimensional, nesse campo que nós estamos vivendo, ele é imaterial? Não. Ele tem matéria sim. Aquilo que reveste o espírito no plano espiritual é alguma coisa. E essa alguma coisa, para eles, é um tipo de matéria. E aí depois a gente vai entrar na questão do perispírito. Mas calma, que a gente ainda vai dar continuidade a isso. Então, ou seja, quando um espírito sai de um corpo físico e vai para o plano espiritual, ele não deixa de ter corpo. Ele continua com um corpo materializado, só que de uma matéria quintessenciada. Vamos lá. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, olfato, paladar e tato.
não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, ou seja, que estão fora dessa essência material humana, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser pelo meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço de imaginação. Então vamos lá. Os espíritos terão fim? Aí Kardec, isso é uma pergunta simples, né? É uma pergunta pequena. Aí ele dá a por que ele está perguntando isso? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo e se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Aí a espiritualidade vai responder: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Ou seja, o espírito é infinito. Ele tem começo e não tem fim. Então vamos dar continuidade. Aqui é só a exemplificação da formação do ser, mais e mais bonitinha, para a gente ter um pouco de raciocínio em cima disso, tá? Que aqui dando uma exemplificação do Criador, criando o ser, o espírito, né? E aqui falando que nós somos uma matéria multidimensional. A gente tem matéria. A gente tem uma matéria quintessenciada, que flui através de vários níveis de energia. Porque a gente vai falar matéria, a matéria que é palpável para a gente. E as outras matérias são energias. Que o ser, ele é, como eu falei, é multidimensional. Aqui, ó, aqui são um exemplo dos chakras e os vários níveis de energia que já tem no próprio corpo. Aqui mais um exemplo. E aqui é a exemplificação da infinidade do espírito ser infinito e o processo de reencarnação. E terminamos por aqui, meus irmãos, e eu estou muito empolgado porque agora é uma nova parte, aqui do Livro dos Espíritos, que é muito legal para a gente, e isso me deixa muito, muito empolgado, porque agora vai entrar o que é muito legal aqui para a gente nesse processo de conhecimento que vai agregar para o ser umbandista. Axé, meus irmãos!